A chuva caía sobre São Paulo como se a cidade inteira tivesse sido abandonada por Deus e esquecida pelos homens. Sob a marquise lateral do Hospital Santa Aurora, Isabela Rocha segurava um pedaço de papelão acima da cabeça de um menino magro, enquanto a água escorria por seus cabelos escuros e grudava o vestido gasto em seus joelhos. Ela tinha 22 anos. Embora a fome e as noites sem sono lhe dessem uma aparência mais velha, ainda assim, seus olhos mantinham uma firmeza estranha, quase nobre. O menino tremia com os braços cruzados contra o peito, tentando esconder o pacote de pão que havia recolhido do lixo de uma padaria próxima. 2 seguranças do hospital avançavam pela calçada com capas pretas, rostos duros e lanternas acesas, como se estivessem expulsando criminosos perigosos. Não pessoas famintas. Isabela colocou o próprio corpo diante da criança e ergueu o queixo. Ele não roubou ninguém. Só pegou o que já tinham jogado fora, disse com voz baixa, mas firme o bastante para atravessar o barulho da tempestade. O segurança mais alto riu com desprezo, olhando para os pés descalços dela, como se ali estivesse a prova de todos os pecados do mundo. Aqui não é abrigo. O hospital recebe autoridades, empresários, gente importante. Vocês assustam os pacientes. Isabela sentiu a humilhação bater em seu rosto com mais força que a chuva, mas não recuou. Sabia que gente como aquele homem confundia uniforme com poder e limpeza com virtude. A doença também entra em carro caro, respondeu, protegendo o menino com a mesma coragem de quem nada tinha a perder. Do outro lado das portas de vidro, a noite seguia um ritmo completamente diferente. O saguão do Santa Aurora brilhava com mármore polido, arranjos de lírios brancos e funcionários que se moviam em silêncio treinado. Repórteres aguardavam sob a cobertura principal, porque, poucas horas antes, Augusto Valente havia encerrado um jantar beneficente promovido por sua empresa, a Valente Biocapital. Ele era um homem capaz de comprar hospitais, derrubar conselhos administrativos e influenciar ministros. Mas naquele momento, caminhava pelo corredor privado com uma mão pressionada contra o peito, escondendo a dor atrás de um sorriso cansado. Augusto odiava demonstrar fraqueza. Tinha construído sua fortuna impondo disciplina ao corpo, aos negócios e aos sentimentos. Como se tudo pudesse obedecer a uma ordem simples, quando havia vontade suficiente. Ao seu lado, Marcelo Valente, filho adotivo e herdeiro anunciado, falava sobre a repercussão do evento, citando doadores, contratos e câmeras. Augusto ouvia pouco, a visão ficava turva, o ar parecia grosso demais, e uma pressão ardente subia pelo pescoço. Antes que pudesse pedir ajuda, seus joelhos falharam diante do elevador reservado. O grito de uma enfermeira cortou o luxo do andar particular. Médicos surgiram com macas, monitores e ordens rápidas, enquanto Marcelo empalidecia, não de medo puro, mas de cálculo interrompido. Augusto foi levado para a emergência cardiovascular, cercado por jalecos e luzes frias. A doutora Helena Nogueira assumiu o caso com a serenidade de quem não permitia que riqueza ou sobrenome alterassem a precisão de suas mãos. Em poucos minutos, descobriu que a crise exigia transfusão imediata, mas o prontuário trouxe uma sentença quase cruel. O sangue de Augusto era raríssimo. Helena pediu bolsas compatíveis ao Banco Nacional e acionou contatos de outros estados. Mas as respostas chegavam como portas fechadas. Não havia unidade disponível em tempo seguro. Enfermeiros testaram parentes, assessores e antigos doadores cadastrados. Enquanto o corpo de Augusto lutava contra a queda brusca de pressão, Marcelo ofereceu o próprio braço diante das câmeras internas, num gesto teatral que agradaria a qualquer conselho. Mas sua amostra foi descartada sem utilidade. O homem que comandava laboratórios milionários dependia agora de algo que nenhum contrato podia fabricar naquela noite. Lá fora, Isabela ainda discutia com os seguranças quando uma ambulância entrou veloz pela rampa, espalhando água suja sobre a calçada. Um dos paramédicos escorregou ao descer, derrubando uma caixa térmica vazia. Isabela correu para ajudar antes mesmo de pensar.
Recolhendo o material e entregando ao homem, a enfermeira que o acompanhava viu o corte antigo no braço da jovem, a palidez de quem mal comia e a firmeza com que segurava o menino. Num impulso nascido do desespero, perguntou se ela já havia doado sangue. Isabela piscou. Surpresa. Como se aquela pergunta pertencesse a outro mundo. Uma vez, quando uma mulher da estação precisou, disseram que meu sangue era difícil. A enfermeira arregalou os olhos e a puxou para dentro. Ignorando o protesto dos seguranças, o menino agarrou a mão de Isabela. Assustado com o chão brilhante e o ar-condicionado que parecia punir seus ossos molhados, ela quis recusar, desconfiada de qualquer gentileza vinda de portas que sempre se fechavam, mas ouviu ao longe a palavra urgente, repetida por médicos que corriam compatibilidade. No laboratório, uma técnica pediu seus dados com pressa. Isabela deu o nome, a idade aproximada e o único documento amassado que guardava num saco plástico preso ao peito. Não havia endereço, telefone, família ou histórico médico organizado. Havia apenas uma cicatriz fina perto da clavícula e um pingente barato que ela nunca tirava, com uma inicial quase apagada. A técnica colheu sua amostra e Isabela observou o próprio sangue enchendo o tubo como se contemplasse a única riqueza que o mundo não conseguira arrancar dela. Helena entrou no laboratório minutos depois, os cabelos presos, os olhos atentos e uma autoridade que não precisava ser anunciada. A equipe aguardou o resultado em silêncio tenso. Quando a tela confirmou a compatibilidade, houve um suspiro coletivo, quase incrédulo. Helena olhou para Isabela pela primeira vez, não como quem via uma moradora de rua, mas como quem encontrava uma resposta improvável no lugar mais desprezado da cidade. Você entende que sua doação pode salvar um homem agora? Perguntou. Isabela respondeu, sem hesitar. Entendo. Então não percam tempo. A maca de doação foi preparada numa sala ao lado da emergência. Um cobertor cobriu os ombros de Isabela, mas ela continuava molhada, com o vestido manchado e os pés marcados pelo asfalto. Marcelo apareceu na porta, atraído pelo burburinho, e sua expressão mudou ao ver lá. A repulsa veio primeiro. Depois, a surpresa. Por fim, um desconforto que ele não soube esconder. Essa mulher veio da rua? Perguntou. Como se a origem dela pudesse contaminar o sangue. Helena o encarou com frieza. Veio da rua e chegou antes de todos os seus contatos. Isabela ouviu, mas não respondeu. Estava acostumada a ser reduzida a poeira no olhar alheio, e ainda assim havia uma parte dela que nunca se ajoelhava. Enquanto a agulha entrava em sua veia, pensou na mãe que quase não lembrava, numa voz suave cantando para afastar o medo e em um cheiro de lavanda misturado a remédio. Havia memórias quebradas dentro dela, flashes de uma casa clara, de mãos femininas tremendo, de um homem gritando atrás de uma porta. Depois, só abrigo, fuga e rua. Na emergência, Augusto recebia o sangue sem saber quem o oferecia. Seu rosto, antes rígido e imponente, parecia de cera sob a luz branca. Helena acompanhava os sinais vitais com atenção feroz, recusando-se a deixar aquele caso virar notícia trágica ou o triunfo de bajuladores inúteis. Marcelo permanecia ao fundo, o telefone na mão, enviando mensagens que ninguém via. Havia medo em seus dedos rápidos. Mas não era o medo de perder um pai, era o pavor de que uma noite fora de controle abrisse portas que ele lutara anos para manter trancadas. A transfusão estabilizou Augusto pouco antes da madrugada. A pressão subiu devagar. A respiração encontrou ritmo e o monitor deixou de soar como ameaça. Helena permitiu que a equipe respirasse, mas não relaxou. Pediu novos exames da doadora, justificando preocupação clínica. Embora algo além da medicina a incomodasse, o sangue de Isabela não era apenas compatível. Havia marcadores raros que Helena vira poucas vezes na vida, associados a famílias com registros genéticos antigos em programas privados de doação. Entre esses nomes, um eco surgiu em sua memória: Monteiro. Isabela ficou tonta ao levantar, mas recusou a cadeira de rodas. O menino, chamado Tiago,
Correu até ela e segurou sua mão com os olhos cheios de lágrimas. Você vai morrer. Ela sorriu, cansada, tocando os cabelos molhados dele. Não hoje. Ainda tenho que te ensinar a escolher pão menos duro. A enfermeira virou o rosto para esconder a emoção. Naquela sala cara, cheia de aparelhos brilhantes, a dignidade parecia morar justamente na jovem que nada possuía. Não nos homens que atravessavam corredores como donos do destino alheio. Helena mandou trazer comida quente. Isabela aceitou apenas depois de garantir que Tiago também receberia um prato. Comeu devagar, como se cada colher pudesse desaparecer se fosse tocada depressa demais. Oh, a Rosa! O caldo e o frango simples tinham gosto de infância perdida. Marcelo observava de longe, escondido atrás da divisória de vidro, e sentia uma irritação crescente. Aquela miserável não deveria importar. Ainda assim, médicos falavam dela com respeito. Funcionários sussurravam sobre milagre, e o nome de Augusto já estava preso ao gesto anônimo de uma mulher que ele jamais controlara. Quando a chuva enfraqueceu, Isabela pediu para ir embora. Helena se opôs com cautela, explicando que ela precisava descansar e repetir exames. Isabela desconfiou imediatamente. Quando querem nos expulsar, dizem que incomodamos. Quando querem nos manter, dizem que é cuidado. Qual é a verdade agora? A médica não se ofendeu. Viu inteligência naquela pergunta. Uma inteligência treinada pela dor. A verdade é que você salvou uma vida e seu corpo também merece proteção. Não estou comprando sua gratidão. Estou oferecendo uma cama limpa por uma noite. A resposta desarmou Isabela mais do que qualquer promessa de dinheiro. Ela olhou para Tiago, que mal conseguia manter os olhos abertos, encolhido numa cadeira grande demais para seu corpo. Aceitar ajuda sempre fora perigoso, pois quase toda mão estendida cobrava algo depois. Mesmo assim, o cansaço pesava como pedra. Ela concordou com um aceno. Foi levada a um quarto simples de observação, onde a janela mostrava a cidade lavada pela tempestade. Pela primeira vez em meses, Isabela ouviu uma porta se fechar sem trancar, lá do lado de fora. Augusto acordou ao amanhecer com a boca seca e a sensação humilhante de ter sido derrotado pelo próprio sangue. Helena estava ao lado, revisando exames. Marcelo ocupava uma poltrona, pronto para assumir o papel de filho devotado. O senhor teve sorte, disse a médica. Augusto tentou erguer a cabeça. Sorte costuma ser incompetência bem disfarçada. Quem encontrou o sangue? Helena sustentou seu olhar. Uma jovem sem casa, que estava sendo expulsa da frente do hospital. Ela se chama Isabela Rocha. Samela. Esta conversa talvez não existisse. O silêncio que se seguiu incomodou mais que qualquer alarme. Augusto fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu vergonha sem saber ainda seu tamanho. Construíra alas hospitalares, financiara pesquisas, discursara sobre humanidade diante de câmeras. Mas a pessoa que lhe devolverá a vida dormia num quarto de observação, porque não tinha onde cair sem ser pisoteada. Marcelo interveio com voz macia. Pai, devemos recompensá-la e encerrar isso discretamente. Pessoas assim podem ser manipuladas por jornalistas. Helena notou a palavra assim e guardou-a como evidência moral. Augusto abriu os olhos e fitou Marcelo com uma dureza antiga. Pessoas assim salvam homens como eu quando pessoas como nós falham. O filho adotivo engoliu a irritação e sorriu. Mas por dentro, algo escureceu. Ele conhecia aquele tom. Era o tom de Augusto antes de tomar decisões irreversíveis. Enquanto isso, no quarto ao lado, Isabela acordava com a luz cinzenta tocando seu rosto e por um instante não sabia onde estava. A cama limpa a assustou mais que a calçada, porque conforto era uma promessa que a vida sempre quebrava depois. Tiago dormia numa poltrona ao lado, envolto em um cobertor azul. Isabela levantou-se em silêncio, procurando suas coisas. Encontrou o pingente sobre a mesa, cuidadosamente limpo por alguma enfermeira. A inicial gravada parecia menos apagada sob a luz do hospital. Era um M delicado, quase escondido pelo desgaste. Ela apertou o metal contra a palma,
sem compreender por que o coração acelerava sempre que o via. Atrás dela, Helena entrou devagar, trazendo uma pasta fina e uma expressão que misturava prudência e inquietação. Isabela, preciso conversar sobre seus exames. Isabela endureceu imediatamente. A rua havia ensinado que toda conversa séria começava com uma ameaça ou uma perda. Eu dui. Não roubei nada. Não vou assinar papel que não entendo. Helena aproximou-se sem pressa. Ninguém está acusando você. Seus exames mostram características muito raras. Talvez possam ajudar a descobrir algo sobre sua origem. A palavra origem atravessou Isabela como lâmina. Durante anos, ela repetira a si mesma que não precisava saber de onde vinha, porque o passado não servia pão nem cobertor. Mesmo assim, a esperança doeu. Antes que pudesse responder, Augusto apareceu na porta apoiado por um enfermeiro, contrariando ordens médicas com a teimosia de quem comandara salas de reunião por décadas. Estava pálido, mas seus olhos tinham recuperado a força. Isabela o reconheceu pelas capas de revistas usadas que Tiago recolhia para vender por moedas. O homem mais poderoso que ela já vira curvou ligeiramente a cabeça diante dela. Disseram que você salvou minha vida. Obrigado. Isabela sustentou o olhar dele. Sem reverência. Eu salvei uma pessoa. O resto do senhor não cabia na agulha. Helena quase sorriu. Augusto, surpreendido, permaneceu calado por um segundo e depois aceitou a frase como quem recebe uma lição necessária. Marcelo, atrás dele, apertou o maxilar. Para ele, aquela insolência era intolerável. Mas Augusto parecia intrigado, talvez até tocado. Você precisa de algo? Perguntou o CEO. Isabela olhou para Tiago, para o cobertor, para a janela, e respondeu com uma lucidez que envergonhou os presentes. Preciso que seus seguranças parem de tratar gente com fome como sujeira. E preciso que ninguém use meu sangue como desculpa para mandar em mim. Augusto respirou fundo. Havia negociações bilionárias mais fáceis que aquela conversa. Concordo com a primeira parte. Quanto à segunda, você tem minha palavra. Isabela não confiava em palavras de homens ricos, mas notou que ele não oferecera dinheiro como quem joga moeda a um pedinte. Isso a confundiu. Helena aproveitou o intervalo para explicar que seria prudente mantê-la sob observação até o fim do dia. Marcelo sugeriu chamar assistência social imediatamente. Com um tom polido demais, Isabela percebeu o veneno escondido e olhou para ele como quem reconhece um rato antes do barulho. Naquele instante, algo invisível começou a se mover entre todos. Augusto via em Isabela uma coragem que o dinheiro não comprava. Helena via uma pista enterrada em sangue raro e silêncio antigo. Marcelo via uma ameaça suja de chuva entrando pela fresta de sua vida perfeita. Isabela, por sua vez, via apenas mais um corredor onde poderia ser humilhada ou surpreendida, mas a cidade, indiferente e imensa, já havia mudado o curso naquela madrugada. A menina da marquise salvara o rei de vidro, e nenhum deles sairia igual daquele encontro. Augusto Valente voltou a sentir o peso do próprio nome, antes mesmo de conseguir ficar de pé sem ajuda. No quarto reservado do Santa Aurora, as cortinas filtravam uma manhã pálida, e cada aparelho ao redor parecia lembrá-lo de que a fortuna não impedia o sangue de falhar. Ele havia passado décadas entrando em salas onde todos se levantavam, mas agora dependia da paciência de enfermeiros que ajustavam travesseiros e mediam sua pressão. A fragilidade o irritava. Porém, o rosto de Isabela, firme e sem reverência, ocupava seus pensamentos com uma insistência inesperada. Marcelo percebeu aquela mudança antes de qualquer outra pessoa. Conhecia Augusto como se conhece uma fortaleza estudada para a invasão, sabendo onde a pedra era grossa e onde a umidade abrira rachaduras. Durante anos, havia se comportado como herdeiro perfeito, filho obediente, administrador eficiente e homem público de sorriso treinado. A presença de Isabela, entretanto, introduzia uma variável absurda, uma jovem sem endereço, sem educação formal visível, sem aliados, mas dona do sangue que salvara o patriarca. Para Marcelo,
Gratidão era perigosa quando nascia num homem poderoso e envelhecido. Helena entrou no quarto com uma pasta de exames. Mas seus olhos não procuraram Marcelo. Aproximou-se de Augusto e explicou que a recuperação dependeria de repouso, alimentação adequada e novos testes. Porque a crise poderia indicar uma condição hematológica antiga agravada por estresse. Augusto ouviu com impaciência contida. Queria saber de Isabela, não de si mesmo. Quando perguntou se ela ainda estava no hospital, Marcelo respondeu antes da médica: está sendo alimentada, vestida e observada. Depois podemos encaminhá-la a uma instituição adequada, com discrição e algum auxílio financeiro. A palavra adequada deixou Helena imóvel por um instante. Augusto virou o rosto lentamente para o filho. Você fala dela como se fosse um problema administrativo. Marcelo sorriu sem mostrar desconforto. Embora por dentro sentisse uma ponta de raiva, falo como alguém que protege o Senhor. A imprensa transformaria essa história numa fábula cruel. O grande Augusto Valente salvo por uma moradora de rua, haveria manchetes, chantagens, oportunistas. O velho empresário fechou os olhos, mas sua voz saiu dura. Talvez a fábula cruel seja o fato de ela ter sido necessária. No andar de observação, Isabela recebeu roupas simples enviadas pela enfermagem. Uma calça cinza, uma blusa branca e sandálias de borracha. Eram peças comuns, mas limpas. E a limpeza tinha um efeito perturbador sobre ela. Ao se olhar no espelho pequeno do banheiro, quase não reconheceu a jovem sob a sujeira removida. O rosto era fino. Os olhos castanhos, grandes demais para a magreza. Os cabelos escuros caindo em ondas mal cortadas. A pobreza ainda estava ali. Porém não apagava uma delicadeza antiga, como retrato danificado por incêndio. Tiago devorava pão com manteiga sentado na beira da cama, temendo que alguém surgisse para tirar o prato de suas mãos. Isabela o observava com ternura e culpa. Não era sua mãe, irmã ou guardiã legal, mas há meses carregava por ele uma responsabilidade que nascera numa noite em que o encontrara chorando atrás de um mercado. Helena bateu à porta antes de entrar, gesto que surpreendeu Isabela. Na rua. Ninguém pedia permissão para invadir o espaço dos pobres. A médica trazia uma serenidade cuidadosa, quase maternal. Mas seus olhos escondiam perguntas. Seus sinais estão estáveis, disse Helena. Mas gostaria de repetir alguns exames durante a tarde. Isabela passou os dedos pelo pingente no pescoço. Ainda por causa do homem rico, a médica se sentou sem se impor. Por causa de você. Seu sangue tem características raríssimas. Isso pode significar apenas uma coincidência genética, mas também pode ajudar a descobrir sua história. Tiago parou de mastigar. Isabela desviou o olhar para a janela. A cidade brilhava após a chuva, indiferente ao fato de que uma palavra tão simples podia derrubar muralhas internas. Ela não respondeu de imediato. A memória era um terreno perigoso, cheio de buracos cobertos por folhas. Lembrava-se de um quarto claro, de uma mulher com mãos frias, colocando o pingente em seu pescoço, de uma promessa sussurrada no escuro. Depois vinha o barulho de pneus, sirenes, abrigo, fome e nomes trocados em formulários que ninguém lia com cuidado. Minha história não alimentou ninguém até hoje. Murmurou. Helena baixou a voz. Talvez não tenha alimentado porque alguém a enterrou antes que você pudesse alcançar. Ao meio-dia. Augusto insistiu em ver Isabela novamente. Helena tentou adiar, mas o velho empresário tinha a teimosia dos homens acostumados a mover agendas inteiras com uma palavra. Quando Isabela entrou no quarto, levando Tiago pela mão, Marcelo estava ao lado da janela, impecável em seu terno escuro. Ela percebeu o desprezo dele, como se percebe cheiro de fumaça. Augusto, sentado com esforço, indicou a cadeira. Você não precisa ficar de pé diante de mim. Isabela permaneceu onde estava. Passei anos de pé. Mais alguns minutos não vão me quebrar. A resposta atravessou Augusto com uma mistura de vergonha e admiração. Marcelo soltou uma risada curta, fingindo leveza. Você tem um modo peculiar de falar com alguém que deseja ajudá-la. Isabela virou-se para ele, sem levantar a voz. Não pedi ajuda ao Senhor.
Doei sangue porque havia uma pessoa morrendo. O silêncio se adensou. Augusto viu, naquele breve confronto, que a jovem possuía algo raro entre seus executivos, ausência de bajulação. Ela não tentava agradar, não tentava vender uma história comovente, não tentava se aproximar da herança. Augusto pediu que Tiago fosse levado para comer na copa. Mas Isabela recusou até que o menino concordasse com um aceno. Quando ficaram apenas os adultos, o empresário falou com mais cuidado. Quero recompensá-la, não como pagamento pelo sangue, porque isso seria indigno. Quero oferecer um lugar seguro enquanto a doutora Helena conclui seus exames. Isabela apertou as mãos. Segurança. Para ela, era a palavra bonita demais. Quase suspeita. Lugar seguro costuma ter porta que fecha por fora. Augusto respirou fundo. Na minha casa, nenhuma porta será trancada contra você. Marcelo se moveu antes de conseguir se conter. Pai, levar uma desconhecida para a residência Valente é imprudente. Há funcionários, documentos, compromissos, visitantes. Helena observou a pressa dele e confirmou uma impressão que vinha crescendo desde a madrugada. Marcelo não temia furtos ou escândalos. Temia proximidade. Augusto, contudo, não se intimidou. A residência Valente tem quartos vazios demais e humanidade de menos. Ela ficará lá. Se aceitar. Isabela fitou o velho por longos segundos, procurando a armadilha. Encontrou cansaço, orgulho ferido e um tipo estranho de sinceridade. Ela aceitou por Tiago. Embora não dissesse isso, o menino poderia dormir 2 noites sem fugir de guardas, comer sem disputar restos e tomar banho quente. Para si mesma, Isabela prometeu que partiria ao primeiro sinal de humilhação insuportável. No fim da tarde, uma funcionária trouxe um casaco emprestado, e um carro preto aguardou na entrada lateral do hospital. Ao atravessar o saguão, Isabela reconheceu os seguranças da noite anterior. Um deles desviou o olhar, o outro abriu a porta com rigidez. A mudança de tratamento não lhe pareceu respeito. Apenas ordem superior. A mansão Valente ficava no Morumbi, atrás de muros altos e árvores podadas, com uma precisão quase agressiva. Ao chegar, Isabela viu janelas imensas refletindo o céu violeta e uma escadaria de pedra que parecia feita para separar visitantes dignos dos indesejados. Tiago apertou sua mão com força. Funcionários alinhados no hall observaram a entrada da jovem com curiosidade mal escondida. Dona Célia, governanta antiga da casa, recebeu Augusto com lágrimas discretas. Mas ao olhar Isabela hesitou, como quem calcula onde colocar algo fora do lugar. Augusto percebeu a hesitação. Dona Célia, Isabela e Tiago são meus convidados. Quero que sejam tratados com a mesma consideração dada a qualquer pessoa sob este teto. A governanta inclinou a cabeça. Obediente. Mas seus olhos ainda perguntavam coisas que a boca não ousava dizer. Marcelo entrou logo atrás, falando ao telefone com voz baixa. Informava a alguém que o pai havia cometido uma imprudência emocional. Do alto da escada, uma prima distante de Augusto, Beatriz Valente, observava a cena com a mão no colar de pérolas, fascinada pelo cheiro de escândalo. O quarto destinado a Isabela ficava no 2º andar, amplo demais para uma pessoa acostumada a dormir sentada. Havia cortinas claras, uma cama grande, toalhas dobradas e uma jarra de água sobre a mesa. Tiago recebeu um quarto menor ao lado, mas recusou-se a ficar longe dela até que Isabela prometesse deixar a porta entreaberta. Quando ficou sozinha, passou os dedos pelos lençóis brancos com delicadeza, como se fossem neve. A abundância não a encantava de imediato. Primeiro a assustava, porque tudo que era limpo parecia exigir que ela justificasse sua presença. No jantar, a mesa comprida revelou o verdadeiro tamanho do abismo. Augusto, ainda fraco, comeu pouco. Marcelo ocupou seu lugar habitual à direita, e Beatriz se sentou com a elegância venenosa de quem jamais trabalhara para merecer influência. Isabela tentou recusar o convite, mas Augusto insistiu. Tiago recebeu alimento na copa, acompanhado por uma enfermeira.
enquanto ela enfrentava talheres demais, copos demais, olhares demais. Beatriz sorriu e perguntou de qual família Rocha ela vinha. Isabela respondeu com calma: da família dos que sobreviveram sem sobrenome útil. Um criado quase deixou cair a travessa. Augusto abaixou o rosto para esconder um riso breve, que se transformou em tosse. Marcelo não achou graça. Minha prima apenas tentou ser gentil. Isabela pousou o garfo com cuidado. Gentileza não procura pedigree antes de oferecer respeito. Beatriz ficou rubra, mas manteve o sorriso. Naquele momento, Augusto compreendeu que Isabela não precisava aprender dignidade naquela casa. Talvez a casa precisasse reaprender lá por meio dela. Ainda assim, o velho também viu o perigo. Cada frase honesta da jovem cavava inimigos em solo já contaminado. Depois do jantar, Helena chegou à mansão com autorização de Augusto para continuar os exames. Trouxe documentos antigos de seu arquivo pessoal e uma inquietação que não dividiu com ninguém além do silêncio. No escritório, comparou discretamente os marcadores de Isabela com registros históricos de doadores raros ligados à Fundação Monteiro de Medicina Social. O nome Monteiro surgia como fantasma de uma época que muitos preferiam esquecer. Elisa Monteiro, herdeira brilhante, acusada de desviar recursos da própria fundação. Morta em acidente antes do julgamento. Sua filha pequena desaparecera no caos posterior. Helena conhecera Elisa apenas de congressos, mas nunca acreditara completamente na versão oficial. A mulher que discursava sobre hospitais públicos, com os olhos cheios de fogo, não combinava com os relatórios frios de corrupção. Havia, além disso, uma lembrança incômoda. Elisa possuía um pingente com a inicial de sua família, peça discreta que usava em todas as fotos. Quando Helena viu o colar de Isabela durante a coleta, sentiu a primeira peça se mover dentro de um quebra-cabeça antigo. Agora, os exames faziam aquela suspeita ganhar ossos. No corredor, Marcelo encontrou a porta do escritório entreaberta e viu Helena olhando documentos. Não leu o conteúdo, mas reconheceu no rosto da médica a expressão de quem descobrira algo. O medo lhe atravessou o estômago. Monteiro era um nome proibido em sua história familiar. Enterrado sob contratos, mortes convenientes e gratidão falsa. Seu pai, biológico, César Amaral, antigo diretor financeiro da Fundação Monteiro, lhe ensinara ainda adolescente que fortunas não pertencem aos justos, pertencem aos rápidos. Marcelo fora rápido a vida inteira. Mas aquela moça da rua surgira como um erro do passado. Na manhã seguinte, Isabela acordou antes dos empregados e encontrou a cozinha em movimento. Dona Célia se surpreendeu ao ver Polá, lavando o próprio copo e dobrando o pano usado. A senhorita não precisa fazer isso. Isabela ergueu os olhos. Eu não virei senhorita porque dormi em lençol limpo. A governanta, que esperava arrogância ou submissão, encontrou outra coisa. Sem perceber, amoleceu a voz e ofereceu café. Isabela aceitou. Pela janela, viu Tiago correndo no jardim com um funcionário jovem, rindo como criança comum. Aquela risada quase a fez chorar. Augusto observou a cena da varanda. Apoiado em uma bengala que detestava, havia algo de injusto e belo naquele menino, descobrindo a grama como se fosse um presente raro. O empresário sentiu a memória de sua própria infância, pobre e áspera, antes de trocar fome por ambição e ambição por império. Talvez tivesse esquecido demais. Chamou Isabela para caminhar no jardim, devagar, sob protestos distantes de Helena. Ela acompanhou seu ritmo sem oferecer pena. Isso o agradou. Pena, para Augusto, era uma forma educada de desprezo. Você estudou até quando? Perguntou ele. Isabela olhou as árvores podadas. Até quando deixaram? Depois aprendi em placas. Jornais velhos, conversas ouvidas e livros encontrados no lixo. Augusto esperava vergonha, mas recebeu apenas verdade. E o que aprendeu? Ela pensou por um momento que quem tem poder conta a história primeiro. Quem tem fome precisa provar até a própria dor. A frase acertou Augusto mais fundo que elogios de ministros. Ele viu nela uma mente afiada, ferida pela vida, mas não deformada pela amargura.
Isso era raro. A conversa foi interrompida por Marcelo, que apareceu com um tablet e a notícia de que alguns jornalistas que perguntavam sobre a doadora misteriosa. A informação vazou, disse ele, embora soubesse muito bem qual assessor recebera sua orientação velada para testar o interesse da imprensa. Precisamos agir antes que inventem coisas. Augusto estreitou os olhos. Então, não inventaremos nada. Diremos que uma cidadã generosa doou sangue e que sua privacidade será protegida. Marcelo inclinou a cabeça. Privacidade é difícil quando a própria pessoa não tem uma identidade social verificável. Isabela compreendeu o ataque. Não tinha diploma, endereço, sobrenome útil, nem testemunhas respeitáveis para confirmar quem era. Marcelo não precisava chamá-la de mentirosa. Bastava lembrar a todos que o mundo só acreditava em papéis carimbados. Minha identidade foi suficiente para o sangue entrar na veia dele, disse ela. Augusto virou-se para Marcelo. E isso vale mais que muitos documentos que já assinei. O filho adotivo sorriu, mas seus olhos endureceram. Cada defesa pública de Augusto aproximava Isabela do centro da casa. E cada passo dela ameaçava corredores onde crimes antigos ainda respiravam. Naquela tarde, Helena chamou Augusto em particular, com extremo cuidado. Explicou que os exames de Isabela indicavam uma linhagem rara, compatível com registros ligados à antiga Fundação Monteiro. Não afirmou nada definitivo, mas mencionou a possibilidade de investigar documentos de desaparecimento, abrigos e prontuários infantis de quase 2 décadas atrás. Augusto ficou imóvel. O nome Monteiro trouxe uma sombra que ele não esperava enfrentar. Conhecera Elisa, admirara sua coragem e se calara quando o escândalo a devorou, preferindo não desafiar aliados poderosos. A lembrança agora lhe pesava como dívida. Marcelo ouviu apenas fragmentos, escondido à distância. Mas bastou. Monteiro. Investigação. Abrigos. Sua respiração ficou curta. Se Isabela fosse quem Helena suspeitava, não seria apenas uma doadora pobre, poderia ser herdeira de uma fortuna moral e jurídica, dona de direitos sobre ativos desviados, capaz de reabrir processos, manchar reputações e destruir a narrativa que sustentava sua ascensão. Naquela noite, em seu quarto impecável, Marcelo ligou para César Amaral, o homem que ainda controlava sombras fora da mansão. Ela apareceu. Disse. Do outro lado, o silêncio foi pior que qualquer pergunta. Enquanto isso, Isabela estava sentada no chão do quarto de Tiago, contando uma história inventada sobre uma menina que encontrava uma chave dentro de um pedaço de pão. Tiago adormeceu antes do final, seguro pela primeira vez em muito tempo. Isabela ficou observando seu rosto tranquilo e sentiu medo da esperança, porque a esperança tinha garras. No pescoço, o pingente com a inicial M repousava contra sua pele. Ela não sabia que aquele pequeno metal incomodava homens poderosos, nem que seu sangue havia despertado fantasmas. Sabia apenas que a vida mudara de direção. Quando voltou ao próprio quarto, encontrou sobre a cama uma caixa com vestidos novos, sapatos e um bilhete sem assinatura, dizendo que uma aparência correta evitaria constrangimentos. Isabela leu 2 vezes. Depois, fechou a caixa sem tocar nas peças. Não se ofendeu pela roupa, mas pela intenção escondida nela. Queriam limpá-la para que não envergonhasse a casa. Não para que se sentisse bem. Pela janela, viu as luzes da cidade distante e compreendeu que a mansão também tinha ruas escuras, apenas mais silenciosas. Ali, a fome usava perfume caro. No escritório, Augusto assinou a autorização para que Rafael Duarte, advogado de sua confiança, investigasse discretamente o passado de Isabela. Não sabia ainda se buscava reparar uma injustiça ou apenas entender por que aquela jovem o desarmava com poucas palavras. Helena guardou as amostras em segurança e decidiu procurar registros antigos fora dos sistemas comuns. Marcelo, por sua vez, começou a preparar a primeira armadilha, não grande o bastante para parecer ataque, mas suficiente para apresentar Isabela como intrusa perigosa. A caça dormiu sob mármore e seda.
enquanto a verdade acordava lentamente. Isabela aprendeu depressa que a mansão valente não dormia de verdade. Durante a madrugada, enquanto Tiago respirava tranquilo no quarto ao lado, ela ouvia passos discretos nos corredores, portas sendo abertas com cuidado e vozes abafadas atrás de paredes grossas. A riqueza tinha seus próprios ruídos, mais baixos que os da rua, porém igualmente perigosos. Na calçada, o perigo vinha de botas, fome e chuva. Ali, vinha de sorrisos, fechaduras polidas e frases educadas que pareciam toalhas brancas cobrindo lâminas esquecidas sobre a mesa. Na terceira manhã, Dona Célia encontrou Isabela na biblioteca antes mesmo do café. A jovem estava sentada no chão, cercada por jornais antigos, relatórios descartados e livros de administração que Augusto deixara ao alcance como quem testa uma curiosidade. A governanta se aproximou com cuidado, esperando ver confusão, mas encontrou anotações organizadas em folhas reaproveitadas. Isabela comparava datas de inaugurações de clínicas populares com notícias sobre cortes de atendimento. Havia uma concentração feroz em seus olhos, como se cada número escondesse um rosto que ela talvez tivesse conhecido na rua. Esses papéis não são leitura leve para cedo assim, comentou Dona Célia, tentando soar casual. Isabela ergueu o rosto e percebeu que a mulher trazia uma bandeja com café e pão. Na rua, a gente aprende cedo que papel pesado demais costuma cair em cima dos pobres, respondeu. Dona Célia pousou a bandeja pela primeira vez. Não a corrigiu, nem a chamou de senhorita com aquele tom incerto. Apenas observou as folhas. O senhor Augusto guarda relatórios de tudo. Isabela passou o dedo por uma coluna. Talvez alguém conte com isso. Augusto desceu mais tarde, irritado com a fraqueza do corpo e com a vigilância de Helena, que aparecia todos os dias para impedir seus excessos. Ao entrar na biblioteca, viu Isabela devolver um livro à estante, sem pressa, como se aquele espaço não a intimidasse. Ele esperava gratidão silenciosa ou desconforto submisso, mas encontrava curiosidade crítica. Descobriu algo interessante e perguntou, apoiando-se na bengala. Isabela hesitou apenas um segundo. Descobri que sua empresa anuncia remédios doados para 3 clínicas que, pelo que está nos jornais, fecharam antes das doações. A frase caiu no cômodo com a delicadeza de uma pedra atravessando o vidro. Augusto estendeu a mão para as folhas, e Isabela entregou sem triunfo. Havia recortes, datas sublinhadas e nomes repetidos com pequenas marcas. O velho empresário leu devagar, primeiro com desconfiança, depois com uma rigidez crescente no maxilar. Pode ser atraso de registro, disse, mais para si mesmo do que para ela. Isabela não discutiu. Pode, mas quando gente com fome recebe atraso, chama abandono. Quando o dinheiro atrasa no caminho, quase sempre alguém sabe onde ele dormiu. Helena chegou durante aquela conversa e percebeu a mudança no rosto de Augusto. Rafael Duarte vinha com ela, um advogado de 40 anos, discreto, cabelo grisalho nas têmporas e olhar de quem preferia ouvir antes de revelar sua força. Isabela o avaliou em silêncio. Ele não olhou para suas roupas nem para seus pés, apenas para as anotações sobre a mesa. Esse detalhe lhe pareceu raro. Augusto explicou o que ela encontrara, tentando manter a voz neutra. Rafael folheou os papéis e murmurou que aquilo justificava uma verificação independente. Marcelo entrou sem bater, como se a casa inteira ainda lhe pertencesse por direito natural. Bill, Rafael, Helena, Augusto e Isabela, reunidos em torno da mesa, e sentiu o sangue aquecer. A cena era pequena, mas simbólica demais. A jovem da rua estava no centro de uma conversa que deveria ser reservada a conselheiros. Reunião interessante, disse, sorrindo. Não sabia que agora analisávamos auditorias com base em jornais velhos. Isabela permaneceu serena. Jornal velho tem uma vantagem. Quando a mentira envelhece, ela começa a rachar nas bordas. Rafael ergueu os olhos, contendo um brilho de aprovação. Marcelo percebeu e odiou aquele mínimo gesto. Você fala como se entendesse finanças corporativas, insistiu.
Isabela juntou as folhas, sem se apressar. Não entendo o bastante para esconder dinheiro. Entendo o suficiente para saber quando 3 clínicas fechadas não podem receber caixas de medicamento por 2 anos. Augusto olhou para Marcelo, esperando uma explicação simples. O filho adotivo abriu as mãos. Elegante. Posso pedir ao setor social um relatório. Certamente há convênios reclassificados. Nada além disso. A resposta era perfeita demais. E justamente por isso incomodou Helena. Marcelo sempre tinha uma palavra pronta. Uma ponte antes do abismo. Um nome técnico para tornar suspeitas comuns. Isabela, porém, conhecia a linguagem do engano por outro caminho. Na rua. Mentiras também vinham vestidas de explicação. Só que com menos perfume. Então peça, disse ela. Se estiver tudo certo, ninguém perde nada além de alguns minutos. Marcelo sorriu para Augusto. Naturalmente, mas talvez devamos lembrar que confiança também se perde quando damos palco a impressões sem preparo. Augusto encerrou a conversa com voz cansada, mas firme. Pediu que Rafael examinasse os dados e que Marcelo enviasse os documentos solicitados. O herdeiro obedeceu, embora seus dedos se fechassem com força em volta do telefone. Quando saiu, Isabela percebeu que algo havia sido declarado sem gritos. Ela não era mais apenas uma doadora protegida por gratidão. Tornara-se uma testemunha incômoda dentro de uma casa acostumada a escolher quais verdades mereciam ar. Isso a assustou, mas também despertou uma parte antiga de si, a parte que não fugia diante de injustiça. Nos dias seguintes, a mansão se dividiu sem admitir divisão. Dona Célia passou a tratar Isabela com uma delicadeza menos rígida, permitindo que Tiago brincasse perto da cozinha e ensinando ao menino o nome das plantas do jardim. Beatriz, ao contrário, espalhava comentários sobre a velocidade com que certas pessoas se adaptavam ao luxo. Os empregados mais jovens observavam em silêncio. Alguns tinham pena. Outros, curiosidade. Poucos, respeito. Isabela aceitava tudo com cautela. Sabia que a piedade podia virar desprezo no primeiro erro. Por isso media cada gesto como quem caminha sobre ponte estreita. Helena continuava investigando os exames e insistia em conversar com Isabela sobre memórias da infância. A jovem oferecia fragmentos. Nunca certezas. Uma mulher chamada Elisa, ou talvez apenas uma voz parecida com esse nome. Um quarto branco com cortinas azuis. Um cheiro de lavanda e antisséptico. Uma noite de sirenes. Uma mão colocando o pingente com a inicial M em seu pescoço. Helena anotava sem pressionar. Mas cada detalhe apertava mais seu coração. Havia coincidências demais para serem ignoradas e perigos demais para serem revelados cedo. Rafael, por sua vez, começou a visitar a biblioteca sob pretexto de revisar documentos antigos com Augusto. Isabela notou que ele deixava certos papéis à vista, esperando que ela os lesse. Não era condescendência, mas convite. Um dia, encontrou uma lista de instituições beneficiadas pela Valente Biocapital e marcou com lápis as que ficavam em bairros onde ela havia dormido. 2 nunca existiram nos endereços indicados. Uma funcionava como depósito de móveis quebrados. Rafael viu as marcas e perguntou como ela sabia. Porque já procurei abrigo em quase todas, respondeu ela. A resposta silenciou o advogado. Havia informações que nenhuma auditoria elegante conseguiria obter sem tocar a cidade real. Isabela conhecia portas fechadas, fachadas falsas e homens que usavam caridade como fotografia. Augusto começou a chamá-la para conversas curtas depois do almoço. Primeiro sobre a rua, depois sobre negócios sociais. Por fim, sobre decisões antigas de sua própria vida. Ele não confessava culpa, mas permitia que ela existisse diante dele como espelho. E espelhos, quando não eram comprados, mostravam rugas que até os poderosos preferiam atribuir à iluminação ruim. Marcelo decidiu agir quando percebeu que Augusto adiara uma reunião do conselho para ouvir Rafael. Sua primeira armadilha deveria parecer fruto da natureza de Isabela, não de sua perseguição. Pediu a Beatriz que organizasse um jantar íntimo para benfeitores da fundação.
Alegando que seria bom apresentar uma imagem controlada da recuperação de Augusto, Beatriz aceitou com prazer. Para ela, Isabela era uma peça exótica que poderia render constrangimentos divertidos. Marcelo, entretanto, mirava mais fundo. Precisava que a jovem fosse vista como intrusa, ingrata e potencialmente criminosa diante de testemunhas influentes. Na tarde do jantar, uma caixa foi entregue no quarto de Isabela com um vestido azul escuro e sapatos baixos. Desta vez, o bilhete vinha assinado por Dona Célia, pedindo que ela usasse a roupa para evitar comentários cruéis. Isabela reconheceu a diferença entre imposição e proteção. Então aceitou. Ao se vestir, sentiu o tecido leve tocar sua pele como se pertencesse a outra vida. Tiago a olhou boquiaberto e disse que ela parecia alguém de retrato. Isabela sorriu triste. Retratos também podem ser rasgados. Pequeno. Não se engane com molduras. O jantar reuniu empresários, médicos, uma jornalista social e 2 membros do conselho da Valente Biocapital. Augusto estava presente por pouco tempo, ainda debilitado, mas sua cadeira bastava para dar importância ao evento. Isabela sentou-se, perto de Helena, sentindo os olhares escorrerem por seu cabelo, suas mãos, sua postura. Beatriz perguntou se ela se acostumara aos talheres. Isabela respondeu que fome ensina mais sobre facas do que etiqueta. Alguns riram, sem saber se tinham permissão. Marcelo observava cada reação, aguardando o momento em que a peça preparada cairia. A oportunidade surgiu após a sobremesa. A senhora Lúcia Ferraz, doadora antiga e amiga de Beatriz, levou a mão ao pescoço e soltou um pequeno grito. Seu colar de safiras havia desaparecido. O salão congelou. Empregados foram chamados, portas fechadas e bolsas discretamente verificadas. Isabela compreendeu antes de qualquer acusação direta. O corpo inteiro dela reconheceu o velho ritual. Primeiro, o objeto some. Depois os olhares procuram o mais pobre. Marcelo se levantou com falsa preocupação. Ninguém está acusando ninguém. Mas precisamos resolver antes que isto se torne desagradável. A frase era uma acusação vestida de prudência. Beatriz levou os dedos à boca. Isabela saiu da sala por alguns minutos. Não saiu. Ela tinha saído para ver Tiago, que se assustara com a quantidade de carros. Isabela sentiu o calor da humilhação subir, mas manteve a voz limpa. Saí. Voltai. Não toquei no colar. A jornalista observava tudo com atenção faminta. Augusto tentou levantar-se, irritado, mas Helena o conteve. Marcelo pediu que verificassem o quarto da convidada, sempre com aquele tom de quem lamenta a necessidade do próprio veneno. Isabela poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter fugido, confirmando a história que desejavam contar. Em vez disso, respirou fundo e olhou para Augusto. Podem verificar meu quarto, mas todos os quartos visitados por empregados e convidados também serão verificados. Se a verdade é limpa, não deve escolher onde entra. A proposta constrangeu os presentes. Marcelo sentiu a mandíbula endurecer, mas não podia recusar sem parecer parcial. Rafael, que chegara pouco antes da sobremesa, apoiou a exigência com voz calma, lembrando que uma acusação sem método virava calúnia. Dona Célia liderou a busca acompanhada por 2 funcionários, e Rafael, no quarto de Isabela, encontraram o colar dentro da gaveta de roupas. Envolto em um lenço branco, um murmúrio atravessou o salão quando a notícia chegou. Tiago começou a chorar. Agarrado ao corrimão, Isabela não se moveu. Olhou para o lenço, depois para as mãos de Dona Célia, depois para Marcelo. Havia dor em seu rosto, mas não surpresa. Quem colocou isso aqui não conhece minha vida, disse. Beatriz riu nervosa. Agora também vai acusar fantasmas. Isabela pediu para ver o lenço. Rafael autorizou que ninguém o tocasse mais, mas aproximou a peça sobre uma bandeja. Ela observou a dobra, a mancha quase invisível de perfume e o bordado no canto. Este lenço é da casa. Não, meu. Tem cheiro do armário de visitas. O mesmo cheiro dos guardanapos guardados no corredor. Dona Célia empalideceu.
porque era verdade. Isabela continuou. Além disso, a gaveta onde acharam estava emperrada desde ontem. Eu deixei minhas roupas na cadeira porque não conseguia abri-la sem fazer força. Um dos empregados confirmou, hesitante, que fora chamado pela manhã para consertar a gaveta. Mas não tivera tempo. Marcelo tentou intervir. Isso não prova inocência. Talvez ela tenha conseguido abrir depois. Isabela virou-se para a senhora Lúcia. A senhora usou o colar durante a sobremesa. A mulher, confusa, disse que sim. Isabela apontou para a mesa. Então quem o tirou precisava estar perto depois disso. Eu estava do outro lado do salão quando serviram café. Mas a pessoa atrás da senhora ajustou seu chale 2 vezes. Todos olharam para Beatriz. Beatriz ficou lívida. Isso é absurdo. Isabela não a acusou diretamente. Apenas prosseguiu. Serena, eu observo mãos. Na rua. Mãos dizem quando alguém vai bater, roubar ou ajudar. A senhora tocou o pescoço de Dona Lúcia quando elogiou as safiras. Depois foi ao corredor onde ficam os lenços. Talvez as câmeras mostrem. Marcelo sentiu a armadilha virar sobre o próprio eixo. Ele havia planejado usar uma empregada para plantar o colar. Mas Beatriz, ansiosa por participar, criara movimentos demais. Rafael mandou preservar as imagens antes que alguém pudesse apagá-las. Augusto, pálido de raiva, exigiu que todos permanecessem até a revisão das câmeras internas. A jornalista tentou ligar o telefone, mas Rafael a lembrou de que divulgar acusação falsa poderia ter consequências legais. Em 20 minutos, as imagens mostraram Beatriz entrando no corredor de serviço com a mão fechada e saindo sem o lenço. Outra gravação revelou um funcionário ligado a Marcelo subindo ao 2º andar durante o jantar. O colar passara por 2 mãos antes de chegar à gaveta de Isabela. A sala perdeu a elegância. A vergonha, quando alcança os ricos, costuma fazer mais barulho que confissão. Beatriz chorou, dizendo que fora apenas uma brincadeira para testar a moça. O funcionário jurou ter obedecido a uma ordem indireta, sem citar Marcelo com clareza. Marcelo manteve o rosto indignado, negando qualquer envolvimento, mas seus olhos denunciavam fúria contra a incompetência dos aliados. Augusto olhou para o filho adotivo por tempo demais. Não havia prova final contra ele. Ainda não. Mesmo assim, algo essencial se partiu naquela noite. A confiança, que durante anos parecera muralha, revelou-se parede pintada sobre rachaduras antigas. Isabela viu a dor do velho e não sentiu prazer. Quando os convidados partiram, a mansão ficou coberta por um silêncio pesado. Tiago dormiu depois de chorar até o cansaço. E Dona Célia pediu perdão a Isabela por ter duvidado por alguns segundos. Isabela não a humilhou. A senhora duvidou porque foi ensinada a procurar culpa onde há pobreza. Não é uma doença rara nesta casa. Dona Célia baixou a cabeça. Rafael ouviu a frase do corredor e compreendeu que aquela jovem tinha o dom terrível de dizer verdade sem ornamento. Era por isso que a temiam. Augusto chamou Isabela ao escritório antes da meia-noite. Helena e Rafael também estavam lá. O velho parecia menor na poltrona, mas seus olhos ardiam com lucidez dolorosa. Hoje, tentaram destruir sua honra dentro da minha casa, disse ele. Isabela permaneceu de pé. Minha honra já dormiu em chão sujo e continuou comigo. O que tentaram destruir foi a desculpa de vocês para não me ouvir. A frase atingiu todos de formas diferentes. Helena sentiu orgulho. Rafael sentiu respeito. Augusto sentiu uma dívida aumentando. Não de dinheiro, mas de coragem. Rafael então abriu uma pasta com os primeiros resultados da investigação financeira. As clínicas fantasmas eram apenas a superfície. Havia transferências para organizações intermediárias, contratos de consultoria sem entrega real e assinaturas digitais autorizadas por pessoas próximas ao Conselho Social. Nada ainda formava uma acusação completa, mas o desenho era claro o bastante para justificar uma auditoria sigilosa. Augusto autorizou tudo. Também pediu que Helena avançasse na busca por registros de infância de Isabela. Marcelo não seria informado. Pela primeira vez, o patriarca da Valente Biocapital
Montava uma estratégia sem o herdeiro ao lado. Isabela ouviu em silêncio. Parte dela queria pegar Tiago e ir embora antes que a casa revelasse dentes maiores. Outra parte, mais funda, pensou nas clínicas fechadas, nos remédios desviados, nas pessoas que talvez tivessem morrido esperando por uma ajuda anunciada em fotografias. Se ela partisse, continuaria viva, talvez, mas deixaria a mentira intacta. Eu ajudo, disse por fim. Augusto ergueu as sobrancelhas. Isso pode ser perigoso. Isabela tocou o pingente no pescoço. Perigoso foi nascer sem defesa. Agora, pelo menos, eu sei onde olhar. Marcelo recebeu a notícia do fracasso em seu quarto, sozinho, com um copo intocado sobre a mesa. Beatriz havia sido enviada para fora da mansão sob pretexto de descanso. O funcionário seria demitido, e Augusto não o chamara para conversar. Isso era pior que acusação. Era exclusão. Ele ligou para César Amaral novamente. A voz baixa, controlada à força. Ela está ganhando espaço. O velho autorizou Rafael. Do outro lado, César soltou uma respiração lenta. Então pare de brincar com humilhações pequenas. Descubra o que Helena sabe e enterre a menina antes que ela descubra quem é. Na biblioteca. Depois que todos saíram, Isabela recolheu suas anotações e ficou olhando para o próprio reflexo na janela escura. Não via uma dama, nem uma salvadora, nem uma herdeira de mistério algum. Via uma sobrevivente cansada que aprendera a ler a crueldade antes de saber escrever o próprio nome sem tremer. Ainda assim, algo novo pulsava dentro dela. Não era gratidão pela mansão, nem fascínio pelo luxo. Era a percepção de que sua vida, tantas vezes tratada como resto, talvez carregasse uma resposta capaz de derrubar homens que se julgavam intocáveis. A manhã seguinte trouxe um sol tímido, mas a mansão valente parecia mais sombria do que durante a tempestade. Isabela desceu para o café sem o vestido azul da noite anterior, usando a roupa simples que escolhera por conta própria. Não queria que tecido caro confundisse sua imagem no espelho, nem nas mentes alheias. Tiago ainda dormia, exausto pelas lágrimas, e Dona Célia deixara leite quente ao lado da cama dele. A caça, porém, não descansava. Depois da falsa acusação, cada corredor tinha o silêncio tenso de uma sala esperando julgamento. Augusto passara a noite quase sem dormir, revendo em pensamento a expressão de Marcelo quando as câmeras desmontaram a armadilha. O velho conhecia negociadores, mentirosos e ambiciosos, pois havia convivido com todos eles, em certos anos de sua vida. Talvez tivesse sido um deles. Mesmo assim, havia uma diferença entre ambição e crueldade gratuita. Humilhar Isabela diante de convidados revelava algo mais profundo que medo de escândalo. Revelava a necessidade de esmagá-la antes que ela fosse vista, ouvida, reconhecida. Essa palavra ficou presa em sua mente como um aviso. Helena chegou antes das 8, trazendo não apenas exames, mas uma pasta antiga protegida por plástico. Rafael a acompanhava, com olheiras discretas e a gravidade de quem encontrara documentos que preferia não ter encontrado. Isabela percebeu o peso daquela chegada sem que ninguém precisasse explicar. Estavam no escritório de Augusto quando Helena colocou sobre a mesa uma cópia de uma certidão de nascimento incompleta, registros de abrigo e uma fotografia antiga de Elisa Monteiro, segurando uma menina pequena no colo. A criança usava no pescoço um pingente com a inicial M. Isabela olhou a fotografia e sentiu o mundo recuar alguns passos. A mulher da imagem tinha olhos firmes, cabelos escuros presos, com simplicidade e uma tristeza luminosa no sorriso. Não era uma lembrança completa, mas algo dentro dela reconheceu o contorno daquele rosto antes da razão aceitar. O cheiro de lavanda voltou como golpe, junto com uma voz dizendo para não tirar o colar jamais. A sala pareceu estreita. Helena falou com cuidado, como se atravessasse gelo fino. Acreditamos que sua mãe se chamava Elisa Monteiro. O nome entrou em Isabela sem pedir licença. Ela não chorou de imediato, porque há dores grandes demais para encontrarem saída rápida. Apenas tocou o pingente, sentindo o metal aquecer contra a pele. Minha mãe morreu
Perguntou. Embora já soubesse a resposta pelo rosto de Helena, Rafael explicou que Elisa havia falecido em um acidente de carro 18 anos antes, quando sua fundação enfrentava acusações de desvio financeiro. A filha, então com 4 anos, desaparecera depois de passar por um hospital conveniado e por um abrigo que fechou meses depois. Augusto virou-se para a janela, incapaz de sustentar o olhar de Isabela. Ele se lembrava de Elisa Monteiro em auditórios cheios, enfrentando homens poderosos com dados, coragem e uma elegância que não pedia permissão. Na época, ouvira boatos de fraude, vira aliados se afastarem dela e preferira proteger seus próprios contratos. Não a condenara em público, mas também não a defendera. Agora, a filha daquela mulher estava diante dele, magra, ferida pela vida, trazendo no sangue a prova de uma linhagem que muitos haviam tentado apagar. O silêncio dele tinha gosto de culpa. Rafael apresentou mais documentos. A Fundação Monteiro de Medicina Social possuía patrimônio, laboratórios, terrenos e fundos destinados a hospitais populares. Depois do escândalo, parte desses ativos fora transferida para empresas intermediárias, algumas depois absorvidas por parceiros da Valente Biocapital. Havia assinaturas de César Amaral, antigo diretor financeiro da fundação, e autorizações contestáveis assinadas quando Elisa já estava sob investigação. Marcelo, criado oficialmente por Augusto anos mais tarde, era filho biológico de César. Embora essa ligação tivesse sido escondida por meio de acordos privados e certidões convenientemente discretas, Isabela ouviu tudo sem se sentar. O passado, quella imaginara vazio, surgia agora cheio de nomes, propriedades, crimes e mortos. Mas a descoberta mais dolorosa não era a riqueza perdida. Era compreender que sua pobreza talvez não tivesse sido acidente, e sim resultado de mãos específicas. Alguém a empurrara para abrigos, ruas e fome, para que documentos dormissem tranquilos em gavetas. Então minha mãe não roubou? Perguntou. A voz baixa. Helena segurou sua emoção. Ainda precisamos provar tudo, mas os documentos indicam que ela foi usada como rosto de um crime que não comandou. Marcelo soube da reunião porque sempre tivera olhos pagos em lugares discretos. Uma funcionária do arquivo pessoal, assustada com o próprio envolvimento, enviou uma mensagem curta, avisando que o nome Monteiro estava na mesa de Augusto. Marcelo leu a frase dentro do carro, a caminho da sede da empresa, e pela primeira vez em anos sentiu algo próximo ao pânico verdadeiro. Seu pai César atendia apenas chamadas criptografadas, por medo antigo. Mas naquela manhã respondeu ao primeiro toque. Marcelo não usou rodeios. Eles têm fotografia, exames e registros de abrigo. Ela é a menina. César Amaral ficou em silêncio, tempo suficiente para que Marcelo ouvisse a própria respiração. Depois falou com frieza. Uma menina de rua não se transforma em herdeira sem narrativa pública. Controle a história antes que ela controle você. Marcelo entendeu. Se não podia apagar Isabela imediatamente, precisava sujá-la aos olhos do mundo. Uma verdade frágil podia ser esmagada por suspeitas barulhentas. Bastaria apresentá-la como oportunista, treinada por advogados, uma impostora usando sangue raro e aparência sofrida para capturar a fortuna de um velho doente. A sociedade adorava chorar por pobres, desde que continuassem obedientes. Na mansão, Isabela pediu para ver todos os registros sozinha por alguns minutos. Helena hesitou, mas Augusto autorizou. Quando a porta se fechou, a jovem tocou a fotografia de Elisa com a ponta dos dedos. Não lembrava do rosto inteiro, mas lembrava da mão. Uma mão que tremia ao prender o colar. Uma mão que empurrava sua cabeça contra o peito durante uma discussão abafada. Pela primeira vez, Isabela permitiu que uma lágrima caísse. Não era choro de fraqueza, era luto atrasado. Finalmente encontrando o caminho de casa, Tiago apareceu na porta, pequeno demais para entender o peso da pasta e sensível o bastante para sentir a dor dela. Você vai embora? Perguntou, com medo de que qualquer descoberta a levasse para longe.
Isabela limpou o rosto e abriu os braços. O menino correu para ela. Não vou te abandonar, prometeu. Ao dizer isso, compreendeu que falava também com a criança, que fora, a menina perdida de Elisa Monteiro, talvez nunca tivesse recebido essa promessa de volta. Agora, adulta e marcada, ela a dava a outro abandonado, como quem acende uma lâmpada no escuro. A primeira matéria saiu no fim da tarde, assinada por um colunista que se vendia como guardião da moral empresarial. Não citava nomes completos, mas sugeria que uma jovem sem antecedentes claros, recolhida das ruas após doar sangue a um bilionário, estaria sendo preparada para reivindicar uma herança antiga com apoio de interesses obscuros. Em poucas horas, outros portais repetiram a insinuação. Fotos de Isabela entrando na mansão circularam com legendas cruéis. Chamavam-na de mendiga ambiciosa, falsa salvadora, invenção sentimental. A lama digital tinha a mesma função da lama da rua. Apenas alcançava mais gente. Augusto ficou furioso, mas Rafael o impediu de responder no impulso. Eles querem reação emocional. Precisamos de prova. Sequência e origem do vazamento. Helena concordou. Embora sua vontade fosse bater à porta de Marcelo com a pasta na mão, Isabela leu as manchetes no tablet que Dona Célia segurava com indignação. Seu rosto permaneceu sereno por tempo demais. Depois, ela devolveu o aparelho e disse apenas, antes. Quando mentiam sobre mim, era para me expulsar de uma calçada. Agora, é para me expulsar da minha própria história. A frase fez Augusto baixar a cabeça. Ele pediu perdão, mas Isabela não lhe deu absolvição fácil. O Senhor pode pedir perdão depois que ajudar a abrir todas as portas que ficaram fechadas. Rafael viu ali a mesma clareza estratégica que vinha admirando. Ela não queria piedade pública nem vingança teatral. Queria caminho. Decidiram agir em 3 frentes. Helena procuraria profissionais antigos ligados ao hospital onde Elisa morrera. Rafael rastrearia as empresas intermediárias. Isabela, conhecendo ruas e abrigos, indicaria lugares e pessoas esquecidas por investigações tradicionais, onde a verdade talvez tivesse sobrevivido sem protocolo. Nos 2 dias seguintes, a jovem saiu da mansão escoltada apenas por Rafael e por um motorista discreto. Voltou aos bairros onde dormira, não como dama resgatada, mas como alguém que conhecia o cheiro das vielas depois da chuva. Encontrou uma antiga cozinheira de abrigo que se lembrava de uma menina silenciosa com pingente no pescoço, entregue por um homem de terno que exigira registro sob nome falso. Encontrou também um ex-porteiro de hospital, agora doente, que recordava a chegada de Elisa após o acidente e a pressa estranha em afastar a criança. Essas conversas não vinham fáceis. Algumas pessoas tinham medo, outras vergonha. Outras exigiam que Rafael mostrasse documentos antes de abrir a boca. Isabela sabia ouvir. Não chegava prometendo salvação nem falando como autoridade. Sentava em cadeiras quebradas. Aceitava café fraco. Lembrava nomes de ruas e horários de distribuição de sopa. Aos poucos, as memórias surgiam. Um carro preto sem placa diante do abrigo. Um médico demitido depois de questionar o laudo de Elisa, uma enfermeira que guardara cópias por culpa e depois desaparecera para o interior. Cada fragmento acendia outro. Marcelo observava o avanço deles por meio de relatórios comprados, e sua raiva assumia uma forma cada vez mais perigosa. Ele não entendia por que Isabela não fugia. Pessoas humilhadas costumavam aceitar dinheiro ou silêncio, mas ela parecia endurecer com cada ataque. César, mais experiente, entendia melhor. Ela não está lutando por luxo, está lutando por nome. Nome é mais difícil de comprar. Marcelo odiou ouvir isso. Durante anos, construíra sua identidade com sobrenome emprestado. Educação, cara e obediência calculada. Agora uma mulher saída da rua ameaçava ser mais legítima que ele. A segunda armadilha veio sob aparência institucional. O Conselho da Valente Biocapital recebeu um dossiê anônimo, com alegações de que Isabela integrava uma rede de golpes contra idosos ricos. O documento trazia fotos manipuladas, depoimentos sem assinatura
e cópias de boletins antigos envolvendo furtos em áreas onde ela vivera. Nenhum deles a acusava diretamente, mas todos a colocavam perto o bastante da suspeita. Marcelo convocou uma reunião emergencial, alegando preocupação com a saúde de Augusto e a reputação da empresa. Queria isolar o pai antes que Rafael concluísse a trilha financeira. Augusto compareceu à reunião contra ordens médicas, acompanhado de Helena. Isabela não foi convidada, mas soube pelo motorista e entendeu que sua ausência era parte do teatro. Pediu a Rafael que a levasse mesmo assim. Quando entrou na sala envidraçada da sede, usando roupas simples e o pingente visível, os conselheiros se remexeram como se a verdade tivesse trazido chuva para o carpete. Marcelo se levantou com indignação ensaiada. Esta é uma reunião privada, Isabela respondeu sem aumentar a voz. Quando discutem minha vida para proteger seus cargos, a privacidade já acabou. Augusto não a mandou sair. Esse detalhe mudou o ar da sala. Marcelo apresentou o dossiê com palavras técnicas, insistindo que ninguém julgava a jovem, apenas avaliava riscos. Isabela pediu para ver as páginas. Leu devagar e apontou a primeira falha. Uma foto mostrava um abrigo onde ela jamais dormira, reformado 2 anos depois da data indicada. Outra mencionava um furto ocorrido quando ela estava internada com pneumonia em um posto público, fato que Helena poderia confirmar por registros. Uma terceira usava o nome errado de Tiago, prova de que fora montada por quem nunca os conhecera. Os conselheiros começaram a trocar olhares. Rafael acrescentou que o dossiê seria encaminhado para a perícia e que a divulgação interna de material difamatório poderia implicar responsabilidade. Marcelo manteve o controle, mas uma veia pulsava em sua testa. Isabela olhou diretamente para ele. O senhor me chama de risco porque não consegue me chamar de herdeira sem engasgar. Um murmúrio percorreu a mesa. Augusto fechou os olhos por um segundo, não para censurá-la, mas porque a verdade finalmente deixava de pedir licença. Marcelo sorriu com desprezo. Herdeira precisa de prova, não teatro. Foi Helena quem respondeu. Colocou sobre a mesa uma cópia dos marcadores genéticos, a fotografia de Elisa e a lista de registros recuperados. Não afirmou conclusão jurídica, mas mostrou base suficiente para justificar investigação formal sobre a identidade de Isabela Monteiro Rocha. O sobrenome Monteiro, pronunciado naquele ambiente, pareceu derrubar poeira de lustres invisíveis. Alguns conselheiros conheciam a história antiga, outros conheciam apenas os benefícios que a Valente Biocapital herdara depois da queda da fundação. Marcelo percebeu que perdera a vantagem do segredo. Restava transformar a guerra discreta em guerra aberta. Na saída, ele alcançou Isabela no corredor. Pela primeira vez, abandonou a máscara de cortesia. Você acha que um pingente e algumas histórias de mendigos vão derrubar pessoas como eu? Isabela parou, sem medo aparente, embora o coração batesse forte. Não. Pessoas como você caem porque acreditam que ninguém abaixo do seu sapato sabe olhar para cima. Marcelo aproximou-se um passo. Cuidado com o que procura. Sua mãe procurou demais. A ameaça, dita em voz baixa, confirmou mais do que qualquer documento. Isabela sentiu frio, mas não recuou. Rafael viu a tensão e se aproximou antes que Marcelo dissesse mais. O herdeiro voltou ao elevador com sorriso recomposto, mas as câmeras do corredor haviam registrado parte da conversa, inclusive sua expressão ao mencionar Elisa. Não era prova completa, porém era rastro. Naquela noite, Rafael pediu uma ordem para preservar arquivos antigos e bloquear a destruição de documentos empresariais. Augusto assinou sem hesitar. O homem que antes preferira não desafiar sombras, agora compreendia que sua omissão ajudara a alimentá-las. Não podia devolver a infância de Isabela, mas podia impedir o roubo final de sua verdade. A resposta de César foi mais brutal. Um incêndio atingiu um pequeno depósito ligado a uma antiga contabilidade da Fundação Monteiro. Ninguém morreu, mas caixas de documentos foram destruídas. Marcelo negou envolvimento antes mesmo de ser perguntado, erro que Rafael anotou mentalmente. Isabela recebeu a notícia com uma calma quase assustadora.
Queimar papel é confissão de medo, disse Helena. Porém, ficou abalada, pois entre aqueles arquivos poderia haver prontuários originais de Elisa. A perda parecia enorme, até que o ex-porteiro do hospital ligou para Isabela, dizendo conhecer alguém que guardara cópias longe dali. A pessoa era Marta, antiga enfermeira, que vivia em uma cidade pequena do interior paulista. Helena e Isabela foram encontrar lá no dia seguinte, acompanhadas por Rafael. Marta as recebeu em uma casa modesta, com mãos trêmulas e olhos carregados de anos. Ao ver o pingente, começou a chorar. Contou que Elisa chegara consciente após o acidente, repetindo que sua filha corria perigo e que César Amaral falsificara contratos da fundação. Antes de morrer, pedira que protegessem a menina. Marta tentara denunciar, mas fora ameaçada e expulsa do hospital. Guardara cópias por medo e culpa. As cópias incluíam anotações médicas, registro de entrada da criança, uma fotografia interna de Elisa com Isabela e um relatório de segurança mencionando a presença de César no hospital naquela noite. Também havia uma folha rasgada com números de contas ligadas a empresas que depois apareceriam na rota de transferências investigada por Rafael. Helena segurou os documentos como se segurasse ossos de alguém querido. Isabela permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Sua mãe não a abandonara. Sua mãe tentara salvá-la até o fim. Essa certeza não curava a infância, mas lhe devolvia chão. Quando voltaram a São Paulo, a cidade parecia diferente aos olhos de Isabela. Os prédios não eram mais muralhas invencíveis, e as luzes dos escritórios não brilhavam como estrelas distantes. Eram janelas onde homens tomavam decisões que podiam ser contestadas. Ela ainda temia Marcelo. Temia César. Temia o poder da mentira quando financiada por fortunas. Mas agora possuía algo que nunca tivera uma história com rosto, nome e testemunhas. Ao entrar na mansão, Tiago correu para abraçar. Isabela o ergueu com força e sentiu que não voltaria a caber no papel de vítima silenciosa. Naquela noite, Augusto reuniu Helena, Rafael e Isabela no escritório. Sobre a mesa estavam as cópias de Marta, os relatórios financeiros, a perícia inicial do dossiê falso e os registros de transferências. Rafael explicou que ainda faltava uma peça para atingir Marcelo, diretamente a ligação entre as contas antigas de César e os contratos atuais controlados pelo herdeiro. Augusto olhou para a própria mão, marcada pela idade, e tomou uma decisão. Convocaria uma reunião extraordinária de acionistas para revisar a governança da empresa. Marcelo certamente tentaria usar o evento para tomar o controle. Isabela compreendeu a estratégia antes que Augusto terminasse. Ele vai tentar provar que o senhor está fraco e que eu sou o motivo da instabilidade. Augusto assentiu. E você? Perguntou ele. A jovem olhou para a fotografia de Elisa, colocada agora ao lado do pingente sobre a mesa. Eu vou deixar que ele fale até se enforcar na própria arrogância. Helena sentiu um arrepio. Não havia crueldade naquela frase, apenas lucidez. Isabela não desejava destruir por prazer. Queria que a verdade fosse dita em um lugar onde ninguém pudesse fingir que não ouviu. Marcelo também se preparava. Em seu apartamento privado, César Amaral abriu uma pasta com documentos que ainda acreditava capazes de chantagear Augusto. Havia assinaturas antigas, acordos constrangedores e provas de omissão moral, se não crime direto. O velho vai hesitar para proteger o próprio nome, disse César. Marcelo observou a cidade pela janela, sentindo ódio e inveja se misturarem. E a garota César respondeu sem emoção. Será chamada de impostora diante de todos. Pessoas ricas temem perder dinheiro mais do que temem cometer injustiça. Use isso. Marcelo sorriu, recuperando confiança. Isabela, porém, não dormiu naquela noite. Sentou-se junto à janela do quarto, com Tiago adormecido no cômodo ao lado e a fotografia da mãe sobre os joelhos. Falou com Elisa em silêncio, sem saber rezar direito, sem saber pedir conselho a uma morta que mal lembrava. Disse que tinha medo, que ainda sentia vergonha às vezes quando olhares ricos a despiam de valor.
mas que não fugiria. Lá fora, São Paulo respirava em milhões de luzes. Dentro dela, a menina perdida e a mulher sobrevivente finalmente começaram a caminhar na mesma direção. A reunião extraordinária de acionistas foi marcada para uma manhã de céu claro, desses que tornam ainda mais visível a sujeira acumulada nos cantos. A sede da valente Biocapital brilhava em vidro e aço, refletindo uma cidade que fingia normalidade enquanto, no último andar, antigos pactos começavam a ranger. Isabela chegou ao lado de Helena e Rafael, usando um vestido simples, escuro, sem joias além do pingente de Elisa. Tiago ficou na mansão com Dona Célia, mas antes de ela sair, segurou sua mão e disse que gente boa também podia vencer. Augusto entrou na sala apoiado na bengala. Porém, recusou a cadeira especial preparada por Marcelo. Queria parecer exatamente o que era: um homem ferido, velho, culpado e ainda capaz de escolher seu último gesto de autoridade. Os acionistas se acomodaram em silêncio. Alguns evitavam olhar para Isabela, outros a observavam com curiosidade vulgar, como se tentassem medir quanto de verdade cabia numa mulher que a imprensa havia chamado de impostora. Marcelo estava impecável. Terno, cinza, sorriso calmo, pasta organizada diante de si. César Amaral ocupava uma cadeira lateral. Fingindo ser apenas consultor, Marcelo abriu a reunião com voz polida, falando sobre instabilidade institucional, riscos reputacionais e necessidade de transição responsável. Cada palavra parecia neutra, mas empurrava Augusto para a imagem de um patriarca debilitado, manipulado por uma jovem sem histórico confiável. Mostrou gráficos, recortes de jornais, comentários de investidores e relatórios médicos incompletos. Quando mencionou Isabela, não disse seu nome de imediato. Chamou-a de elemento externo. Ela escutou sem se mover. Já conhecia a técnica. Quem deseja apagar alguém, começa transformando pessoa em coisa. Depois coisa em ameaça. Por fim, ameaça em motivo de expulsão. Augusto deixou Marcelo falar até o fim. Rafael havia sugerido paciência, e Isabela concordara. A arrogância precisava de espaço para construir a própria jaula. Quando Marcelo pediu votação preliminar para afastar Augusto da presidência executiva e assumir o comando interino, alguns acionistas assentiram com alívio. Era mais fácil seguir o homem de terno que prometia ordem do que encarar a jovem com sangue raro e passado roubado. Então Augusto bateu a bengala no chão uma única vez. O som não foi alto, mas silenciou a sala como martelo sobre madeira. Antes de votarem, ouvirão a verdade inteira, disse Augusto. Marcelo sorriu, preparado para interromper. Mas Rafael já estava de pé com autorização formal registrada em ata. As telas da sala, antes usadas para gráficos de mercado, exibiram transferências antigas da Fundação Monteiro para empresas intermediárias, contratos falsos, assinaturas de César Amaral e conexões recentes com contas controladas por diretores próximos a Marcelo. Nenhum documento aparecia sozinho. Cada prova vinha ligada a datas, testemunhos, auditorias e registros preservados. A mentira, acostumada a se esconder em fragmentos, agora surgia costurada diante de todos. César perdeu a cor primeiro. Marcelo manteve o rosto parado, mas sua mão direita apertou a caneta até os dedos ficarem brancos. Tentou alegar manipulação, perseguição familiar e chantagem emocional. Rafael esperava esse movimento. Apresentou a perícia do dossiê falso contra Isabela, rastreada até um assessor contratado por Marcelo. Em seguida, Helena mostrou registros médicos de Elisa Monteiro, o relato de Marta e a entrada da criança no hospital após o acidente. A fotografia de Elisa com Isabela apareceu na tela. O murmúrio dos acionistas foi breve, porém carregado de vergonha tardia. Isabela levantou-se somente quando Rafael a chamou. Caminhou até a frente da mesa sem pressa, consciente de cada olhar. Não tentou parecer frágil, nem elegante. Levou consigo a rua, a fome, o quarto de abrigo, a chuva sob a marquise e a memória incompleta da mãe. Durante anos,
Disseram que eu não era ninguém porque não tinha endereço, sobrenome reconhecido, nem roupa limpa. Começou. Hoje descobri que tiraram meu nome para proteger dinheiro. Mas uma pessoa não deixa de existir porque homens poderosos decidem que sua existência atrapalha. A sala permaneceu quieta. Isabela contou pouco de sua dor e muito do que vira. Falou das clínicas fechadas que recebiam doações no papel, dos remédios que nunca chegaram, das mães esperando atendimento em filas, dos idosos que morriam antes de ouvir uma senha. Não pediu pena, pediu responsabilidade. Marcelo tentou rir, dizendo que discursos comoventes não substituíam provas jurídicas. Isabela olhou para ele com serenidade. O senhor tem razão. Por isso deixamos o senhor falar primeiro. Quem se acha intocável costuma entregar a prova que falta enquanto tenta parecer superior. Rafael, então, exibiu o áudio de uma chamada recuperada legalmente do telefone do assessor, onde Marcelo ordenava que se espalhasse a narrativa da impostora antes da assembleia. Depois veio o trecho de câmera do corredor, com sua ameaça sobre Elisa. Marcelo se levantou bruscamente, chamando aquilo de invasão e montagem. Foi César, tomado pelo pânico, quem destruiu a defesa ao murmurar que a gravação não provava o acidente. A frase escapou baixa, mas os microfones da mesa a captaram. Todos se viraram para ele. Rafael apenas perguntou como sabia que havia discussão sobre acidente. César tentou se corrigir, porém era tarde. Helena, com voz firme, apresentou o relatório de segurança guardado por Marta, onde constava a presença dele no hospital na noite da morte de Elisa. Augusto olhou para o antigo diretor como quem encarava um monstro que ajudara a alimentar por covardia. Você me disse que Elisa havia perdido o controle da fundação. Falou. A voz quebrada pela raiva, César respondeu com desprezo cansado. Você acreditou porque era conveniente. Não finja santidade agora. A verdade atingiu Augusto diante de todos. E ele não se defendeu. Esse silêncio foi a primeira reparação honesta que Isabela recebeu dele. Augusto não tentou limpar sua imagem nem transferir culpa inteira aos outros. Disse aos acionistas que se calara no passado para proteger alianças e que esse silêncio custara a infância de uma menina, a honra de uma mulher morta e o sofrimento de centenas de pacientes. Marcelo viu a sala escorregar de suas mãos. Tentou propor intervalo, mas agentes de investigação econômica, acionados por Rafael após autorização judicial, já aguardavam do lado de fora. Quando entraram, o verniz de poder rachou de vez. Marcelo ainda tentou sair com dignidade, dizendo que tudo seria revertido nos tribunais. Isabela o deteve com uma frase. Não por força física, mas por precisão. O senhor sempre confundiu ausência de medo com falta de inteligência. Eu tive medo todos os dias. Foi por isso que aprendi a observar. Ele a encarou com ódio nu. Pela primeira vez sem máscara. Você não pertence a este mundo. Isabela sustentou o olhar. Talvez, mas minha mãe tentou construir um mundo onde pessoas como eu não precisassem pedir licença para viver. É a esse mundo que pertenço. César foi conduzido primeiro, algemado com discrição que nunca oferecera aos pobres quando os chamava de suspeitos. Marcelo resistiu apenas o suficiente para que as câmeras internas registrassem sua fúria. Depois percebeu que qualquer gesto violento confirmaria a imagem que tentara esconder. Ao passar por Augusto, não pediu perdão. Disse apenas que aprendera com ele a tomar o que desejava. Augusto fechou os olhos, ferido pela parte verdadeira daquela acusação. Isabela viu a dor do velho, mas não tentou consolá-lo. Algumas dores precisavam amadurecer sem anestesia para não virarem outra mentira. Depois das prisões, a reunião continuou, não por frieza, mas porque justiça também exige administração. Rafael propôs afastamento imediato dos envolvidos, auditoria externa completa e criação de um fundo reparatório vinculado aos antigos ativos da Fundação Monteiro. Os acionistas, antes cautelosos, agora disputavam palavras de indignação. Isabela observou aquela pressa moral com desconfiança.
Sabia que muitos ali só mudavam de lado porque o vento mudara. Quando lhe perguntaram se reivindicaria controle patrimonial imediato, ela respondeu que queria primeiro a restauração pública do nome de Elisa e atendimento real às comunidades lesadas. A decisão surpreendeu alguns e envergonhou outros. Augusto anunciou que transferiria sua participação em ativos originados da Fundação Monteiro para uma nova instituição presidida por Isabela, supervisionada por conselho independente. Helena na direção médica e Rafael na estrutura jurídica. Ela não aceitou de pronto. Pediu cláusulas de transparência, auditorias abertas, participação de moradores dos bairros atendidos e proteção para denunciantes. Augusto, ouvindo aquela jovem que meses antes dormia sob marquise, compreendeu que ela possuía a liderança que ele fingira ensinar a Marcelo. Liderança não era ocupar o topo. Era saber quem havia sido esmagado embaixo. A notícia se espalhou antes do fim do dia. A mesma imprensa que a chamara de impostora passou a tratá-la como herdeira perdida, salvadora, símbolo. Isabela recusou entrevistas sensacionalistas. Aceitou apenas uma coletiva breve, ao lado da fotografia de Elisa e dos documentos já validados. Falou sem choro calculado. Sem rancor teatral. Disse que sua mãe não seria lembrada como acusada, mas como médica social, fundadora e mulher destruída por uma rede criminosa. Disse também que a fome não tornava ninguém menos digno. Apenas revelava a falha daqueles que administravam a abundância. Na mansão, Tiago correu até ela quando voltou. Trazia no rosto a ansiedade de quem temia que a Vitória também pudesse afastar. Lá, Isabela ajoelhou-se e o abraçou por muito tempo. Dona Célia chorava sem esconder. Augusto observava da entrada, mais curvado que antes. Não pela doença, mas pela consciência. Pediu a Isabela uma conversa no jardim. Caminharam devagar entre árvores que já não pareciam tão severas. Ele disse que jamais poderia devolver o que fora tirado. Ela respondeu que não queria que ele tentasse comprar o passado, mas que trabalhasse para não repeti-lo. Meses se passaram até que a poeira jurídica começasse a assentar. Marcelo e César enfrentaram processos por fraude, ocultação de patrimônio, falsificação documental e obstrução de investigações. Alguns cúmplices fizeram acordos e revelaram rotas de dinheiro que pareciam labirintos. Mas labirintos também têm saída quando alguém se recusa a parar. Beatriz desapareceu dos salões por um tempo e voltou menor. Menos cruel, talvez. Embora Isabela não confundisse vergonha pública com arrependimento profundo, a Valente Biocapital perdeu contratos. Ganhou fiscalização pela primeira vez. Teve de provar que sua filantropia não era propaganda. A Fundação Elisa Monteiro renasceu em um prédio antigo, reformado sem luxo exagerado, perto de uma estação onde Isabela já havia dormido. Na inauguração, não houve tapete vermelho. Havia filas de moradores, médicos jovens, voluntários, crianças correndo e uma placa simples com o nome de Elisa. Helena coordenava a primeira ala de hematologia social, dedicada a doadores raros e pacientes invisíveis ao sistema privado. Tiago, agora matriculado na escola, distribuía copos de água com seriedade orgulhosa. Isabela caminhava pelo lugar tocando paredes recém-pintadas, como se confirmasse que não era sonho. Augusto compareceu de cadeira de rodas, contra a recomendação de todos e com a humildade tardia de quem finalmente aceitava ajuda sem transformar em humilhação. Quando viu pacientes entrando, abaixou a cabeça. Isabela percebeu e colocou uma mão em seu ombro. Entre eles havia afeto, mas não o afeto fácil das histórias que apagam feridas. Era algo mais difícil e honesto, feito de dívida reconhecida, respeito construído e escolhas repetidas. Ele a chamava pelo nome completo, Isabela Monteiro Rocha, não para prendê-la a uma linhagem, mas para devolver o som roubado. Na cerimônia, Isabela falou pouco. Disse que uma vez acreditara que seu sangue era a única coisa valiosa que possuía, porque foi assim que o mundo a tratou quando precisou dela. Agora, entendia que seu valor nunca estivera no sangue raro,
no sobrenome recuperado ou nos documentos assinados. Mas na decisão de não se tornar cruel, depois de conhecer tanta crueldade, olhou para Tiago, para Helena, para Rafael, para Augusto e para as pessoas esperando atendimento. A justiça não termina quando o culpado cai. Ela começa quando ninguém mais precisa implorar para ser visto. Ao entardecer, quando a inauguração terminou, Isabela ficou sozinha por alguns minutos diante da placa de Elisa. O vento trouxe cheiro de chuva, e por um instante ela voltou à marquise do Santa Aurora, ao papelão sobre a cabeça de Tiago, aos seguranças dizendo que gente como ela assustava pacientes importantes. Sorriu sem alegria amarga. A vida não corrigira tudo, pois nada corrigia uma infância roubada por completo, mas havia transformado a ferida em caminho. A menina sem cama agora abria portas. A mulher sem nome agora devolvia nomes a outros. Naquela noite, ao fechar a fundação, Isabela guardou o pingente dentro da blusa e caminhou pela calçada sem escolta. Apenas com Rafael a alguns passos e Tiago falando sem parar sobre a escola. Não parecia uma princesa resgatada, nem uma mendiga premiada por bondade. Parecia alguém inteiro, ainda marcado, ainda vigilante, mas livre para escolher o que fazer com a própria história. Acima deles, São Paulo acendia suas luzes. Em algum lugar, hospitais continuavam cheios. Injustiças continuavam vivas. Mas agora havia uma porta a mais aberta contra a escuridão.